Bem-vindos ao primeiro vídeo de um curso completamente gratuito de introdução a Unity 2D, onde vamos criar um clone do jogo Flappy Bird enquanto aprendemos elementos essenciais da Unity e desenvolvimento de jogos. Antes de começarmos, deixe-me apresentar. Me chamo Leonardo, sou programador há mais de 10 anos e nesse meio tempo já fiz diversos projetos, incluindo jogos para marcas famosas como Tom e Jerry, Turma da Mônica e o jogo do Irmão do Jorel, que foi premiado e saiu para Nintendo Switch, Xbox, PC e mobile. Então, se você se interessa por desenvolvimento de jogos, já cola aqui no canal e bora pro vídeo. Eu acredito que eu vou dividir esse curso em 2 ou 3 aulas, que eu acredito que vai ser o suficiente para poder dividir o conteúdo de uma forma que não fique pesado, de uma forma que a gente consiga ver as coisas com calma e aprender durante esse processo. Então, começando aqui a primeira aula, eu vou dividir ela aqui em 6 tópicos, né? O primeiro tópico é sobre o projeto, onde vamos aprender um pouco sobre o que é o Flappy Birds, entender um pouco desse projeto. Como que a gente instala a Unity, como a gente baixa e instala a Unity, seria o segundo tópico. Depois vamos passar para como a gente cria o nosso primeiro projeto usando a Unity. Após isso, como que funciona a interface da Unity, o que é cada coisa que tem ali, a gente poder entender e não ficar perdido. Passar pelos primeiros game assets, que são os arquivos que a gente vai usar para poder fazer o jogo, como colocar eles no projeto, como utilizar eles, entender o que é isso também. E, por fim, começar a meter a mão na massa na Unity mesmo e configurar um pouco de física e colisão na nossa cena. Então, entrando aqui na primeira parte sobre o projeto, uma coisa que a gente tem que pensar é que toda vez que a gente vai desenvolver um jogo, seja autoral ou seja um jogo que a gente está clonando, a gente precisa analisar esse jogo e responder algumas perguntas básicas para a gente poder entender do que se trata o jogo, do que a gente está fazendo, para quando a gente estiver desenvolvendo as mecânicas, os elementos que vão ter no jogo, a gente não ficar perdido para que cada coisa daquela serve dentro da nossa proposta. Então, analisando aqui o Flappy Bird, uma primeira pergunta que a gente tem que conseguir responder é qual o objetivo do jogador, né? Nesse jogo, o objetivo do jogador é fazer a maior pontuação possível. Então, o jogador está em busca de fazer um recorde maior do que o outro cada partida que ele está jogando. Como que ele controla o personagem, né? Quais são os controles que ele tem? Nesse jogo, basta ele clicar na tela o personagem poder pular. Se ele parar de clicar na tela, o personagem ele cai e aí, consequentemente, ele bate no chão ou bate nos canos, né? E, por fim, aqui, quais seriam as condições de vitória e derrota que esse jogo tem? No Flappy Bird, a gente não tem uma condição de vitória. Não é como se a gente tivesse um máximo de pontuação, que quando a gente chegasse a 50 pontos, por exemplo, a gente passasse de fase e fosse para uma outra. Então, nesse jogo, basicamente, a gente tem a única condição que a gente tem de parada, assim, seria a condição de derrota. Então, quando o jogador ele bate num cano ou ele cai no chão, ele meio que perde e com isso ele contabiliza aquela pontuação que ele fez como um recorde. Então, ou ele bateu o recorde dele ou ele não bateu. E é assim que o jogo tem essa condição de parada. Então, essa seria a condição de vitória e derrota desse jogo. Esses são elementos que são básicos, assim, pode parecer básico, mas eu vejo muita gente que está começando a desenvolver jogos se perdendo nisso. Às vezes a pessoa quer fazer o personagem correr, pular, andar, mas sem ter um motivo por trás dessas coisas. Então é importante a gente entender do que se trata o jogo para quando a gente pensar nos elementos que compõem ele, a gente conseguir dar sentido a esses elementos, saber por que a gente está botando cada elemento dentro do jogo. Entrando aqui na segunda parte, vamos ver como baixar e instalar a Unity. Então, para poder baixar a Unity, a gente precisa acessar o site e com isso clicar aqui em Download Unity 6. Logo na página principal tem isso. E tem um segundo botão aqui de download. Quando a gente aperta nesse segundo botão, a gente vai ver que está baixando o Unity Hub. Esse Unity Hub é um gerenciador de versões da Unity. Ele facilita a gente baixar e organizar a versão da Unity dentro do nosso PC. Então é aconselhado instalar ele mesmo. Então quando eu terminar aqui de baixar, basta você clicar em instalar, dar next, next, next nessa instalação, sem muito mistério. E aí vamos ver aqui o que acontece quando a gente abre o Unity Hub. Beleza, a primeira vez que abrimos o Unity Hub, aparece a tela de login. É importante que a gente crie uma conta da Unity para a gente poder conseguir desenvolver os jogos para ela. Então já cria a conta de vocês aí no site deles e se loguem, que eu vou fazer aqui também no meu. Após logar, apareceu aqui um termo para a gente poder aceitar. Isso aqui é da nossa licença pessoal, a gente tem vários tipos de licença. Depois, isso é um tópico mais avançado, então a princípio eu só aceito essa licença pessoal mesmo. Aqui ele pergunta onde você quer instalar. Eu não costumo instalar por aqui, porque aqui você não pode selecionar algumas opções. Então aperta aqui em Skip e vem nessa parte aqui de instalações e aperta aqui em instalar editor. Por aqui também eu seleciono essa mesma versão aqui que estava lá na outra, que é a versão recomendada por eles. Não tem muito problema se for uma versão mais nova, porque o que a gente vai ver aqui nesse curso é o básico da Unity, né, a introdução. Então essas coisas não mudam, né? Então você pode estar numa versão bem mais avançada ou até mais atrasada, que você vai conseguir acompanhar de boa o curso.
Quando aperta aqui em instalar, você mantém aqui o Visual Studio, porque isso aqui é importante para a gente poder conseguir programar o nosso jogo e conseguir gerar o executável do jogo. Também marca aqui os módulos de Android, se você tiver um celular Android aí e você quiser depois exportar o seu jogo pro celular e conseguir jogar ele no celular. Marca essas 3 opções e desce aqui e procura essa Windows Build de suporte L2CPP. Essa aqui serve para você poder gerar o executável do projeto do seu jogo, né, para um outro computador. Depois de marcar essas opções aqui, essas eram as opções que eu estava falando que não tinha lá na versão anterior, não mostrava para você poder marcar, por exemplo, o Android. Mas depois de marcar as opções, aperta aqui em continue, aceita os termos e espera a instalação. Basicamente ele demora um pouco, porque ele tem que baixar bastante coisa, instalar tudo isso no seu computador. Então quando terminar de instalar, a gente volta aqui e continua. Agora que terminou de baixar e instalar, a tela de vocês deve ficar parecida com essa aqui minha. Possivelmente com essa versão aqui um pouco diferente e sem esses de baixo aqui, porque essa aqui é uma instalação antiga que eu tenho de outros projetos que a gente trabalha aqui. Mas basicamente vai ficar parecido com isso aqui, com a versão que vocês baixaram aqui, Android e Windows. Vamos entrar aqui na parte de criar o projeto e também na parte de interface da Unity. Então voltando aqui para o Unity Hub, entra aqui em projetos e aperta aqui em New Project. Escolhe aqui esse universo 2D Core, que seria o básico para você criar um projeto 2D. Então, um projeto basicamente zerado aqui só com as ferramentas essenciais para a gente poder começar o nosso primeiro projeto. Aqui ele pergunta o nome do projeto, vou chamar de Flappy Bird Clone. Eu vou já até deixar tudo junto aqui, é uma boa prática de programação, você não usar caractere especial, não usar espaço nos nomes, então, e usar camel case, que é essa coisa que você utiliza as primeiras letras maiúsculas, então já vou seguir nesse padrão aqui. Aqui é a pasta onde você vai criar esse projeto, né, na verdade. Aconselho vocês a criar uma pasta separada para vocês poderem ter isso organizado. Aqui no caso eu criei essa pasta aqui no Programando Jogos, Projetos. Mas vocês podem colocar onde vocês preferirem. Aqui vai ter só uma organização mesmo, que é relativa à conta que vocês criaram na Unity. E eu aconselho vocês de marcar esse Connect Unity Cloud aqui, que são recursos mais avançados quando você vai lançar seu jogo e você quer ter alguns recursos da Unity ali. Como é um projeto de estudo, é um primeiro projeto que vocês estão fazendo, eu aconselho vocês de marcar, já que vai ser um projeto apenas para estudo. Após isso, basta apertar aqui em Create Project e esperar. Basicamente demora um pouco até a Unity conseguir configurar tudo que precisa ser configurado e criar o projeto. Mas assim que terminar e abrir a interface aqui, a gente continua. Então, ok. Agora que abriu aqui a Unity, no primeiro momento a gente pode ficar um pouco assustado, né? Como você nunca abriu, você vê essa cena aqui, você fica um pouco perdido. Então, vamos passar por cada área dessa aqui. E depois eu até organizo aqui de uma forma que fica um pouco mais prática para mim, mas vamos passar e eu também mostro como vocês organizarem da mesma forma que eu normalmente utilizo. A primeira parte, que é bastante essencial, é essa parte aqui, Scene, nessa primeira aba aqui do meio. O que seria isso, né? Quando você está desenvolvendo o jogo, é quase como se estivesse... Pensa como se estivesse criando um filme, em que você tem uma câmera e essa câmera está gravando as cenas do seu filme. E o que o jogador vê, o que a pessoa que vai ver o filme vê, é o que foi gravado, o que foi editado, e depois de passar por várias produções, a pessoa só vê o que está gravado na câmera. Ela não vê os bastidores. Ela não vê como que você posiciona a luz, como que você posicionou algum elemento de cena, como você não posicionou. Então, essa parte aqui, Cine, é os nossos bastidores. É onde a gente configura tudo do jogo e que a gente, como criador de jogos, a gente vê, mas o jogador não vai ver isso necessariamente. O que o jogador vê está nessa outra aba aqui, Game, que seria o que a nossa câmera está olhando, a renderização dessa câmera. Nesse caso aqui está tudo azul porque não tem nada dentro da cena ainda, basicamente só tem a câmera e uma luz. Então essa parte aqui é uma parte bem essencial que a gente vai usar o tempo todo. Outra parte que se comunica diretamente com a cena é essa parte aqui de hierarquia, que está dividida nessa parte de uma cena. Então na Unity ela é dividida por cenas e o conceito mais básico, assim, a forma mais básica de utilizar uma cena é como se fosse fases de um jogo. Então pensa que a fase 1 seria uma cena, uma fase 2 seria uma outra cena, um menu, por exemplo, inicial de um jogo poderia ser uma cena separada também. Então essa é a forma mais comum e mais básica de se utilizar cenas. Tem outras formas de utilizarem, mas pra gente estar começando, utilizar assim é o jeito mais prático. E aqui dentro da cena tem Game Objects, que são essas coisas que estão aqui dentro. Então a gente vê aqui que tem uma Shato Main Camera e uma Global Light 2D. Essa Main Camera é um objeto que representa a câmera do jogo, enquanto a Global Light representa uma luz.
E como que essas coisas são representadas na Unity, né? Quando a gente clica nesses objetos, a gente percebe que essa parte aqui da tela muda, essa parte aqui do espectro. O que que isso aqui apresenta, né? Isso aqui apresenta os dados desses Game Objects. Então esse espectro sempre é relativo ao que você está selecionado, seja nessa parte aqui ou em outras partes. Então ele sempre apresenta informações do que você está selecionando. E a Unity ela é dividida da seguinte forma, né? Ela tem um Game Object e dentro desses objetos tem componentes. E esses componentes são que dão dados e comportamentos desses objetos. Porque um objeto vazio, ele seria um objeto posicionado no mundo. Ele só teria esse transforme, que seria o componente que bota ele no mundo, que faz ele conseguir ter o comportamento de existir naquele mundo e ter uma posição, ter uma rotação, ter uma escala. Mas existem outros componentes, por exemplo, como a câmera, que faz esse objeto agora ter informações de câmera, como o tipo de projeção, tipo, o que ela vai renderizar e outras informações. Também faz ela escutar sons, como esse aqui. Aqui na luz, se eu clicar, por exemplo, você vê que tem um outro componente. Então são diferentes. Aqui no caso da luz tem esse light 2D que faz esse objeto ele ser uma luz 2D. E tem informações de cor, de intensidade de luz, tudo mais. Então a hierarquia pensa nisso, pensa como se fossem os objetos que existem dentro da nossa cena vão estar na hierarquia. Então sempre que a gente quiser localizar um objeto, mexer nele, atualizar ele, a gente pode mexer por aqui ou selecionar ele aqui diretamente na cena. Outra parte importante é a parte aqui de Project. Essa parte aqui de baixo é a parte onde estão os arquivos do nosso projeto de fato, né? Então é como se fosse a pasta do Windows, onde a gente escolheu para poder criar o projeto. E essa pasta aqui foi para dentro daquela que a gente criou e tem esses arquivos dentro dela. E você pode ver que tem assets e tem packages. Esses packages são pacotes da Unity. Então é uma pasta que a própria Unity instala pra gente os pacotes essenciais que eu falei, pra gente poder conseguir criar o jogo 2D. Então tem diversas coisas aqui que eles já utilizam. A gente pode até minimizar aqui, porque isso aqui é como se fosse o default, a gente não mexe nos packs. A gente pode até importar novos packs e tudo mais, mas a gente não necessariamente atualiza eles. E dentro de assets é o que de fato tem dentro do nosso projeto. Então aqui já vem, nesse projeto inicial, já vem com mais scene, que é essa cara aqui que a gente está aberto. E também vem com algumas operações aqui de renderização, que também a gente não precisa entrar nesse caso inicialmente, por serem coisas um pouco mais avançadas, né? E dispersar um pouco o nosso foco. Então, basicamente, essas são as 4 áreas principais assim, da Unity, que seria a parte Project, que é onde tem os arquivos que a gente vai utilizar, a Scene, que é os nossos bastidores, a parte Game, que é a nossa câmera ali, onde o jogador vê o que está acontecendo e que aparece para o jogador de fato, a hierarquia, que são as coisas que estão dentro da cena, e o Spectre, que são os dados dos Game Objects ou dos arquivos que a gente seleciona, porque quando a gente aperta aqui também muda esse valor aqui. A gente aperta aqui, por exemplo, num outro, muda, aparece outras coisas. Então essas são as áreas principais. A forma como eu falei que eu gosto de organizar, em vez de eu usar esse layout default, eu boto aqui 2x3. Ele já deixa a câmera assim, então desse jeito aqui eu prefiro, porque eu consigo ver a cena e a game, então eu vejo tanto que o jogador está vendo, que minha câmera está vendo, quanto os bastidores. A hierarquia fica aqui meio que no meio, e eu pego essa parte de project também e desço para cá. Fazendo isso aqui eu consigo ter uma divisão que eu considero melhor de visualizar. Outra coisa que ele muda aqui também já é esse layout de 2 colunas que está aqui, que fica assim, para uma coluna. Eu acho mais fácil de uma coluna, porque basicamente eu consigo ver os arquivos aqui como se fosse uma estrutura de pasta comum mesmo. Então é mais fácil de eu me organizar e conseguir ver essas coisas. E assim é como eu normalmente organizo o meu trabalho. Vocês podem utilizar da forma que vocês preferirem, mas se você nunca mexeu, se essa é a sua primeira experiência com a Unity, eu aconselho você a deixar com o layout de uma forma parecida com a minha para gerar menos confusão que você, quando estiver vendo o vídeo, acompanhando, tentando refazer, você não ficar perdido em onde está cada janela. Agora que já abrimos a Unity, já entendemos um pouco da interface dela, tá lá a gente começar a entender o que são game assets, importar esses assets para o nosso projeto e utilizar isso. Então vamos ver aqui, né? O que são game assets, né? O game asset ele é um termo utilizado para definir os recursos que são utilizados dentro de um jogo. Então, imagens, vídeos, música, tudo isso são chamados de game assets dentro do jogo. Aqui, né, nessa imagem, nesse slide, eu coloquei aqui o assets que a gente usou em alguns projetos, né, que a gente fez. Então, aqui tem um personagem e aqui tem as animações que foram feitas. Então, esse personagem aqui, todas essas animações foram feitas com esses desenhos aqui. Não precisou desenhar quadro a quadro para poder fazer isso.
e foi animado utilizando esses bones aqui, né, que são ossos para você poder mexer. Outro asset que a gente fez aqui foram essas imagens aqui embaixo que geraram esse cenário com essa animação aqui também no jogo. Então, tudo basicamente dentro do que você utiliza para poder fazer um jogo é chamado de asset. Um outro ponto bastante relevante de a gente entender é que a Unity é uma game engine. Isso significa que ela é um programa que faz jogos, né, usado para fazer jogos. Mas isso não quer dizer que ela faça todos os elementos do jogo. Então pensa como um programa de edição de imagem. Você pega a imagem e edita ela, mas você não cria essa imagem, você não cria uma foto dentro desse programa. A Unity é a mesma coisa, ela usa esses assets, que são imagens, sons, para poder fazer o jogo, mas você não cria essas imagens, esses sons dentro da própria Unity. Você só utiliza eles para poder montar o seu jogo. E aqui eu deixei os assets para a gente poder clonar o Flappy Bird. Então vou deixar esse link também na descrição para a gente poder conseguir baixar. Mas basicamente é um link de um zip. Vocês baixam aqui normalmente, extraem esse zip, né? Baixar aqui, abrir aqui. Eu vou extrair. Extrair tudo. Extrair aqui mesmo. Beleza. Dentro dessa pasta aqui, tem efeitos sonoros, tem fonte, que é a fonte de texto, né? Tem imagens e tem músicas. Então, basicamente, são todos os arquivos que a gente vai utilizar para poder fazer esse nosso jogo. Dentro de cada pasta dessa também, tem um arquivo fonte.txt com os dados, né, de onde que eu baixei esses arquivos e com informações referente a quem criou esses arquivos. São todos arquivos de uso aberto, né, com licença de uso aberto. Então vocês podem utilizar o projeto de vocês, mas aqui também tem a fonte para vocês poderem ver de onde que eu peguei esses arquivos. Então, voltando aqui, como que a gente adiciona esses assets na Unity? Basta abrir aqui a Unity, arrastar aqui essa pasta para dentro aqui da pasta de assets, que lembra que essa parte aqui é onde estão os arquivos do nosso projeto. Quando eu abro aqui o Flappy Bird Asset, já vejo que estão aqui os arquivos. Se eu abrir aqui imagens, por exemplo, eu consigo ver aqui as imagens que tem dentro dessa pasta. Uma coisa interessante também aqui na parte aqui da direita, deixa eu passar a câmera aqui para o outro lado. Aqui, isso. Se eu levantar aqui, eu consigo ver essa imagem. E aí, como que eu coloco esses assets dentro do projeto, né? Eu posso simplesmente arrastar, por exemplo, esse personagem aqui para a tela, e ele já apareceu aqui no meio. Se eu aperto aqui em cima dele, eu consigo selecionar ele aqui e mexer. Outros comandos importantes aqui na interface são essas partes aqui, ó, que são para movimentar a câmera ou movimentar sua visão aqui, movimentar o objeto, sua visão, né? Então, quando eu aperto aqui, eu estou movimentando ele. Quando eu aperto aqui, ele permite eu rotacionar. E tem atalhos como W, que é rotacionar, que é W, que é movimentar, que é rotacionar. Então, depois você também vai acostumar a utilizar esses atalhos, mas caso você não lembre dos atalhos, tem essas opções aqui na esquerda. E quando eu movimento aqui o personagem, eu posso ver que ele se movimenta aqui na tela também. Outro ponto importante é que os objetos dentro da Unity, dentro de desenvolvimento de jogos, né, as engines todas elas funcionam de uma forma parecida nesse aspecto, é que eles são posicionados no plano cartesiano. Então, se você ver aqui, tem a posição X, Y e Z. No caso desse jogo aqui, é só XY, por ser um jogo 2D. Então, quando eu movo aqui para frente, eu estou aumentando o X. Isso indica que eu estou movendo ele para frente. Diminuir o X indica que eu estou movendo ele para trás. Aumentar o Y, movendo ele para cima. Diminuir o Y, movendo ele para baixo. E essa é a forma como eu tenho como posicionar e saber onde esse objeto está no mundo, né? Beleza. Quando eu adicionei esse objeto aqui, você pode ver que também adicionou aqui um Game Object com Sprite Render, né? Então é a mesma coisa, quando eu arrasto um objeto para cá, é a mesma coisa que eu fizesse isso aqui, ó. Por exemplo, eu criasse um objeto vazio, que é um Game Object vazio, então só tem um transform, como eu tinha mencionado com vocês. Adicionasse um componente chamado Sprite Render e pegasse essa imagem aqui que a Unity chama de Sprite e adicionasse aqui. Então é a mesma coisa. Um sprite, pensa no sprite como se fosse uma imagem que você quer renderizar no seu jogo. Você quer apresentar uma imagem no seu jogo, ela vai ser normalmente uma sprite. Isso quando é no contexto do mundo. Quando é no contexto de interface é uma outra coisa, a gente vai ver isso. Mas no contexto de mundo ela é um sprite, né?
Então, é como se fosse realmente uma imagem. Então, quando você vê um sprite, como se fosse uma imagem, e o sprite render é o renderizador dessa imagem. É um componente que permite você apresentar essa imagem para o jogador. Então, por isso tem isso aqui. Agora que a gente já entendeu como funciona o Game Object, como adicionar uma imagem na tela e tudo mais, vamos continuar agora configurar o jogo para de fato ser o nosso cenário, né, do nosso jogo. Eu vou apagar aqui esses pássaros, botei aqui como teste, e vou arrastar aqui o background day. Isso aqui é uma imagem que foi feita para ser o fundo do nosso jogo. Ela já está numa resolução certa para poder ocupar a câmera inteira, né? De acordo com o tamanho do personagem, com o tamanho do fundo. Então, o ideal é que a gente configure a câmera aqui nesse caso para se adaptar à resolução dessa imagem. Deixa eu só passar minha imagem aqui, a câmera aqui para o lado direito. Beleza, continuando aqui. Como que a gente pode fazer isso, né, de adaptar? Acho que a forma que as pessoas mais tentam fazer isso inicialmente é vir aqui e escalar. Então eu apertei aqui R para poder mudar o comando e vem aqui, modifica essa imagem aqui, arrasta ela para cá e arrasta ela para cá. Isso aqui faz ela ocupar, de fato, a área da câmera como um todo. Então você pode ver aqui que toda aquela parte azul sumiu, né, e foi preenchida pela imagem. Essas bordas aqui, né, também é um jeito de você ver a área que a câmera tá ocupando. Porém, quando eu faço isso, tem alguns problemas aqui nessa abordagem. Uma é que se eu mudo aqui, ó, vocês veem que abre umas áreas aqui do lado. Eu vou explicar o porquê disso. E a outra é que a imagem ela ficou completamente distorcida. A imagem ela foi feita em uma resolução menor, então só de eu aumentar ela pode já gerar uma perda de qualidade. E o fato dela ser uma imagem na vertical e eu ter escalado ela para horizontal fez ela ficar totalmente distorcida da imagem original. E não é o que a gente quer. Então, vou voltar aqui. E como que a gente poderia fazer da forma certa? Um passo para a forma certa, a gente vir aqui na main camera e ajustar o tamanho dela aqui. Então, por exemplo, se eu pegar aqui, arrastar, vou botar ela aqui para poder ocupar essa área. Beleza. Só que o problema disso agora é que eu não consigo, por exemplo, modificar as laterais, né? Cortar esse lado aqui da imagem. Então, como que eu posso configurar isso da forma certa agora? Um ponto para a gente poder entender isso é entender como funcionam as telas e aspectos de tela. Eu vou voltar aqui para o slide, eu separei isso aqui. Então, como que funciona cada tela, né, de celular, de PC, ou imagens assim no geral? Elas possuem resoluções, então Full HD, 4K são resoluções que a gente está mais acostumado a escutar, né? A tela do meu celular é Full HD, a tela do meu celular é 4K, são coisas que a gente está acostumado a escutar, mas quando a gente está desenvolvendo, a gente pensa no aspecto que essa resolução representa. Então, uma resolução Full HD, que seria essa 1920 por 1080, ela tem um aspecto de tela de 16:9. O que isso quer dizer? Que para cada 16 pixels de largura, ela tem 9 de altura. E uma resolução ultra-wide, ela tem 21:9. Então elas têm a mesma quantidade de pixels de altura, porém a largura, né, a quantidade de pixels na largura de uma ultra-wide é maior do que uma de Full HD, por conta da tela mesmo. Então essa tela sempre vai ter mais pixels de largura do que uma tela Full HD. A resolução Full HD é a mais padrão, assim, a mais comumente utilizada. Então, quando a gente desenvolve, é comum a gente olhar para ela, a gente desenvolver baseado nela. Então, vamos voltar agora para a gente entendendo isso, para configurar aqui. Como que eu posso agora colocar aqui para respeitar esse aspecto de tela? Em vez aqui do Free Aspect, eu mudo aqui para 16:9, por exemplo. Quando eu mudo aqui para 16:9, você pode ver que já cortou aqui do lado para as áreas pretas. Essas áreas pretas são áreas em que a câmera não está pegando, é só sobra mesmo dessa janela. Enquanto a área azul aqui é uma área que a câmera está pegando. Então, se agora, só para exemplificar, né, se eu aumento aqui de novo essa imagem e eu mexo aqui para cima e para baixo, não sobra mais aquela área azul, que ele está respeitando o aspecto. Só que, ainda assim, lembra que eu falei, né, essa imagem ela foi feita na vertical. Ela foi feita para um jogo que você vai jogar no celular, você vai jogar com o celular em pé. Você vai jogar na orientação de retrato, né? Que tem orientação de paisagem e retrato. Retrato é quando o celular está em pé e paisagem é quando o celular está deitado. Então, como esse jogo é feito para orientação de retrato, a gente precisa
colocar esse aspecto não 16:9, e sim 9:16. Aqui, possivelmente, no de vocês não vai ter essa opção aqui, porque por default a Unity não vem com essa opção. Quando é um jogo de PC, ela simplesmente bota os aspectos de tela deitada, porque é mais comum, mas você pode simplesmente clicar aqui em mais, mudar aqui para Aspect Ratio e modificar aqui para 9:16. Fazendo isso, pronto. Agora a câmera está pegando exatamente a área em que a nossa imagem foi feita. E isso é como a gente ajusta o tamanho da câmera para poder cobrir a área que a gente quer certinho. Agora, quando a gente, por exemplo, arrastar o personagem, as coisas a gente precisa se preocupar com redimensionar ele de acordo com o tamanho da imagem, porque tudo já foi feito seguindo um padrão certinho. Então, como que a gente continua a partir daqui, né? Como que a gente pode adicionar o nosso personagem? Vamos ver isso aqui rapidinho. Vou botar aqui o personagem na tela. Eu botei aqui o personagem na tela e já foi aqui na frente. Mas pode ser que um de vocês ele fique atrás da tela. Isso é importante você entender, porque isso aqui está acontecendo simplesmente pela questão de como que funciona a ordenação de elementos 2D na tela. Então, os sprites, quando você clica aqui no Game Object, vem aqui no Sprite Range, né, nesse componente, você vê que tem esse Sort Layer e esse Order Layer. Objetos 2D eles seguem essas regras dessas camadas aqui. Então, primeiro, o Order Layer, quanto menor, mais profundo ele vai estar, e quanto maior, mais para frente ele vai estar. Quando os dois elementos são na mesma camada e na mesma Order Layer, pode ser que em celulares diferentes, em computadores diferentes, essa regra mude, essa ordem mude. Então pode ser que aí um de vocês o pássaro tenha ficado atrás, justamente porque ele está na mesma camada e na mesma ordem layer. Então a primeira forma de você trazer elementos para frente ou para trás seria mexer no ordem layer, mas também uma boa prática que é seguido é criar novas camadas. Então vou criar aqui as camadas e vou chamar assim, ó, uma camada de background, que vai ter no fundo do nosso jogo. Uma camada de gameplay, que eu vou colocar para poder ter o pássaro, os canos, e a UI, que seria a interface do usuário, né? E seria a camada onde teria os botões, o texto de pontuação, esse tipo de coisa. E aí agora quando eu venho aqui no pássaro, por exemplo, e modifico isso aqui para gameplay, independente aqui da ordem layer, se eu botar negativo ou positivo, ele vai ficar na frente do cenário. Isso acontece porque a camada que o cenário tá, por enquanto aqui é default, vou até mudar aqui para background, mas porque a camada que o cenário tá, ela é abaixo da camada de gameplay. Então aqui, quanto mais para baixo, né, quanto mais aqui baixo, mais na frente essa camada vai estar. Então a camada de background, ela tá atrás da camada de gameplay, que tá atrás da UI. Então qualquer elemento em gameplay vai ficar na frente de background. Então isso é um ponto que a gente configura justamente para a gente poder separar o que são camadas assim, de jogo de uma forma mais fácil, né? Entrando aqui na parte 6 da aula, parte de física e colisão, agora que a gente já entendeu como colocar os elementos na tela, como posicionar um pouco esses objetos, e já está um pouco mais habituado, né, com esses comandos mais básicos, vamos entrar agora na parte de física e colisão, né, do jogo. Então, voltando aqui para Unity, eu vou colocar aqui o chão, né, do nosso jogo. Botei ele aqui. Mesmo esquema, né? Ele ficou atrás aqui do background por conta da camada dele. Então vou mudar aqui para gameplay. Isso por si só já fez ele vir para frente, né? Então até aqui tudo bem. E uma coisa que eu acabei não falando ainda, mas por exemplo, se eu der play aqui, a Unity ela funciona de dois modos. Ela funciona no modo de edição e no modo de execução, vamos dizer assim. Quando eu dou play, eu entro no modo de execução. Então eu tô vendo o jogo rodando nesse modo. Aqui não acontece nada porque simplesmente não tem nada para acontecer. Eu só posicionei os elementos, eles não tem física, não tem controle, não tem nada ainda. Mas, por exemplo, uma coisa que é importante notar é que quando tá no modo play, fica um pouco mais escura a tela. Mas se eu movimento aqui também o background, por exemplo, se eu movimento as coisas, eu consigo movimentar normalmente, adicionar componentes, mexer na hierarquia. Mas tudo que eu mexo na hierarquia, quando eu sair do modo play, ele volta pro valor que estava antes da edição. Isso acontece porque é realmente um modo de execução. Então eu posso até mexer ele, poder testar alguma coisa ou outra, mas se eu fizer isso,
eu tenho que lembrar que depois eu lembrar dessas mudanças para poder voltar e refazer elas, caso eu queira mesmo, no modo edição. Então é um ponto importante de ver. Tá, mas quando eu aperto aqui, o personagem ele não caiu, ele não tem o jogo ainda, né? Não tá como se o pássaro realmente estivesse caindo e batendo ali no chão. Como que eu posso fazer isso aqui, né? Então eu vou clicar aqui no pássaro. A primeira coisa a gente pensar é colocar física, né, no pássaro, porque ele cai a partir de um movimento de gravidade. Então eu vou botar aqui Rigid Body e aqui eu vou usar a versão 2D. Esse é o componente que adiciona comportamento de física a um objeto na Unity, um objeto 2D na Unity. Então só de eu colocar ele aqui com esses valores e dar play aqui, vocês vão ver que agora o personagem vai cair. Só que ele passou direto do chão. De novo. Ele passa direto do chão. Por que isso acontece? Por que ele passa direto do chão? Porque a física e a colisão são elementos separados dentro da Unity. Então existe um sistema de física e existe um sistema de colisão. Então você quer fazer que o objeto tenha física e que ele colida com outras coisas, você tem que adicionar colisores. Um objeto ele pode ter física e não ter colisão. O outro pode ter colisão e não ter física. Então são coisas separadas. Então agora eu vou adicionar os elementos de física no pássaro e no chão, para que eles possam se colidir e quando o pássaro bater no chão ele parar. Então eu vou botar aqui, eu vou escrever Collider. Quando aparece Collider, eu vou até botar o 2D aqui, você vê que aparece diversos colisores aqui. Então, o que eu vou botar aqui nesse caso é o círculo. Quando eu dou zoom aqui, você consegue ver que apareceu essa bolinha verde aqui em volta do personagem. Isso é a colisão dele. Então, é bem comum em jogo você deixar o colisor mais generoso do que a imagem. Porque a gente não consegue perceber uma colisão muito precisa em pixel, né? Porque é muito pequeno. Então, é mais comum você deixar ele um pouco maior, porque fica mais fácil da gente... Fica mais natural. Parece que o objeto realmente colidiu com aquilo. Se eu só colocar o colisor no pássaro e der play, ele vai continuar caindo direto. Por quê? Porque apesar do pássaro ter colisão, o chão ainda não tem. Então ele tem física, ele tem colisão, mas ele não tem com que colidir com algum outro elemento. Então quando eu venho aqui, por exemplo, no chão agora e coloco um boxe, vê? Aqui não dá para ver tão bem por causa desse gizmo aqui, né? Que fica essa cor alaranjada que fica em volta. Mas se eu aumentar aqui, vocês conseguem ver que fica certinho ali, ó. E tem um colisor agora cobrindo toda essa imagem. Quando a gente adiciona um colisor na Unity, numa imagem, algum objeto assim, que tem algum tipo de renderização, a Unity ela tenta automaticamente já ver como que ela pode botar o colisor para cobrir todo aquele objeto que a gente fez. Então isso que está acontecendo aqui, isso ia acontecer no pássaro também. Então agora se eu der play, por exemplo, eu vou perceber que o pássaro vai bater, vai ficar aqui no chão. Então agora ele já bate e fica no chão. E é assim que a gente configura os elementos de física e de colisão no nosso jogo. Eu espero que estejam gostando da aula. Eu gostaria de pedir para vocês deixarem algum feedback para mim, seja com curtir, com comentário, justamente para poder saber se vocês estão curtindo a aula e o que está funcionando, o que não está funcionando, para poder conseguir adaptar isso para as próximas aulas. Essa foi uma aula bem introdutória, como eu tinha mencionado no início. O objetivo da gente entender bem o básico da Unity, para a gente não se sentir perdido para as próximas aulas, né? Na próxima aula a gente vai começar a ver coisas como criar um script, fazer o personagem pular, os canos se moverem. Então são coisas que são um passo um pouquinho mais avançado do que a gente viu até agora, mas que é bom a gente ter esse conhecimento básico mais estruturado. E no começo a gente pode ficar um pouco perdido mesmo, é um pouco complexo tudo que a gente está vendo, né, essas novidades, mas conforme vocês forem praticando e forem fazendo mais tutoriais, fazendo mais aulas, essas coisas vão ficando mais internalizadas, vão entrando mais no sangue e vai ficando mais natural você conseguir utilizar todos esses recursos que a gente está vendo. Então é importante que vocês pratiquem. Então se ficou alguma coisa confusa, reveja a aula, pratique um pouco mais, mexa um pouco nos assets, bote novas imagens, remova algumas outras, fique brincando um pouco ali na cena para você poder se acostumar com esses comandos, se acostumar a navegar ali na Unity, para justamente isso ficar internalizado. Quanto mais vocês praticarem, mais fácil vai ficando com o tempo.
Então é importante que, além de estudar, além de ver videoaulas, além de ver algum curso, ler algum livro, vocês pratiquem para esse conhecimento ficar de fato internalizado e vocês conseguirem utilizar isso num próximo jogo sem nenhum problema. E justamente, se você quer aprender um pouco mais sobre desenvolvimento de jogos, já cola aqui no canal. Eu vou trazer mais conteúdo sobre game design, programação, sobre produto, né, sobre ver o jogo como um produto, buscando a gente ter esse conhecimento, a gente desenvolver esse conhecimento para permitir a gente levar isso como uma carreira, né, levar isso como uma profissão. Então, meu foco vai ser sempre tentar trazer o desenvolvimento sob essa perspectiva de alguém que está trabalhando, de alguém que está fazendo isso para ser de fato uma carreira ou quer entrar nessa área para poder trabalhar com isso. Muito obrigado aí por assistir o vídeo e até o próximo. Valeu!